Após 3 anos consecutivos do fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, o El Niño deu as caras, apareceu e começou no último mês, no mês passado. Recordes de temperatura vêm sendo batidos e o El Niño, que é esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ele deve aumentar pelos próximos 4 anos a temperatura global. Os efeitos desse fenômeno no Brasil, você deve conferir agora na reportagem de Vitor Moraes de como que deve ficar os impactos no país e também no mundo por causa desse aquecimento. Acompanhe na reportagem. O El Niño é responsável pelo aquecimento das temperaturas nas águas do Oceano Pacífico. No Brasil, vai depender da sua intensidade e os efeitos do fenômeno climático são sentidos de diferentes formas em cada região. No Nordeste, por exemplo, o El Niño pode ser responsável pelo aumento do período de seca e no aumento das queimadas florestais. O fenômeno também pode provocar chuvas mais intensas no sul do Brasil e um calor atípico na região sudeste. Rafael Batiste, secretário da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, diz que a produção dos cultivos de inverno pode ser prejudicada, como trigo, aveia e cevada. De forma geral, se a gente pegar os cereais de inverno, principalmente o trigo, isso acaba afetando a qualidade, porque a gente vai ter um volume de chuva maior e maior temperatura durante o período de colheita, o que acelera o desenvolvimento de doenças fúngicas, reduzindo a qualidade do produto, o que pode ocasionar uma elevação de preço. Mas em relação ao preço, a gente tem que estar observando o cenário internacional, como é que vai estar precificando, dadas as outras regiões do globo que também vão ser afetadas pelo El Niño, de forma positiva ou negativa. Por exemplo, na Austrália a gente tem redução do volume de chuva, enquanto que nos Estados Unidos a gente não tem um grande efeito nas regiões produtoras de grãos. A agricultura vem sofrendo impacto direto, ano a ano, devido às mudanças climáticas provocadas pelo homem. E o El Niño pode impactar ainda mais na produção dos alimentos. Desde 1961, a produtividade agrícola global teve uma redução de 21%, o que significa perder 7 anos de crescimento em produtividade. Felipe Serigati, professor e pesquisador da Getúlio Vargas Agro, explica que ainda é muito cedo fazer uma projeção em cima do El Niño e, segundo ele, existe um conjunto de fatores que empurram os preços dos alimentos para baixo. Nós estamos colhendo, finalizando a colheita de uma safra gigantesca, recorte de grãos, 315 milhões de toneladas. Isso por si só já faria o preço cair. E está caindo, mas não só por causa da safra recorde, mas porque o dólar está caindo também. E aí você tem, então, um conjunto de fatores empurrando o preço dos alimentos para baixo. Resultado disso, a gente tem visto a inflação desacelerando e provavelmente de forma individual, o maior responsável por essa queda da inflação é justamente a redução da inflação dos alimentos. Ao longo dos anos, a agricultura brasileira acompanhou o El Niño e passou a se adaptar às suas consequências. Na última semana, o planeta Terra registrou o dia mais quente da história, desde que as medições em nível mundial passaram a ser realizadas em 1979. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, os termômetros registraram uma temperatura média de 17 graus Celsius. Pois é, já nesse meio do ano é possível observar alguns casos de que já teríamos a interferência do El Niño, como as altas temperaturas na Europa, com as queimadas. Nos Estados Unidos também inúmeros registros de altas temperaturas e também de queimadas, principalmente na costa leste do país, inclusive recentemente com a situação que viveu Nova York. A Jovem Pan acompanha.